As pessoas usam exatamente o que você mostra. E o problema é que você mostra demais. Você entrega a intenção antes da ação. Entrega dúvida antes da decisão. Entrega fragilidade antes de alguém sequer pensar em te testar. E tudo isso acontece em detalhes que você nem percebe. Um olhar que desvia, um texto tentando suavizar demais, um áudio longo justificando o óbvio. Cada pequeno gesto revela mais do que deveria. E no mundo real, quem revela demais perde antes de começar. Não por ser fraco, mas por ser transparente demais num jogo silencioso de poder. As pessoas não precisam ver sua alma para te julgar. Elas leem suas hesitações, seu medo de parecer duro, sua tentativa constante de se explicar antes mesmo de ser questionado. E isso não soa como maturidade, soa como necessidade, soa como submissão antecipada, soa como medo de desaprovação. E nesse jogo, medo é convite. Convite para atravessar seus limites. Convite para te colocar abaixo. Convite para te tratar como alguém cuja presença não muda nada. O mais cruel é que você acha que está se protegendo, quando, na verdade, está se entregando. É você abrindo a porta, é você abaixando a cabeça, é você mostrando exatamente onde dói. Agora, antes da gente continuar, eu preciso que você faça uma coisa simples e brutalmente honesta. Responda para você mesmo estas 3 perguntas, sem suavizar, sem se proteger, sem tentar parecer forte. Quantas vezes você mandou um áudio longo demais, tentando não parecer grosso, e mesmo assim foi ignorado como se nada ali tivesse importância? Quantas vezes você começou uma frase com desculpa só para evitar um conflito que ninguém sequer pensou em iniciar? Quantas vezes você justificou algo simples e percebeu depois que ninguém pediu explicação nenhuma e que você entregou mais do que precisava? Tem algo te enfraquecendo todos os dias. E o mais estranho é que você ainda acha que está fazendo o certo. Você chama de maturidade o que, na prática, é medo. Seu corpo sabe disso. Cada justificativa soa como rendição. Cada desculpa automática denuncia insegurança. Cada explicação não solicitada vira um pedido silencioso de aprovação. Enquanto você envia textões para não ser mal interpretado, suaviza tudo para não parecer duro e contextualiza decisões simples como se estivesse diante de um tribunal. O mundo lê outra coisa. Não vê bondade, vê fraqueza. Não vê transparência, vê necessidade. Não vê empatia, vê submissão. A sensação de falar e ninguém ouvir, de estar presente e ainda assim ser ignorado, de defender uma ideia e ver alguém menos preparado ser mais considerado. Nada disso é acaso. É o efeito de um padrão que você repete achando que é virtude, quando na verdade te esvazia. O problema nunca foi você. É o código antigo que ainda roda aí dentro. Ser amado é sobreviver. Evitar conflito é seguro. Suavizar tudo é sinal de evolução. Esse código funcionava em outro mundo. Hoje, te sabota. Cada explicação desnecessária rouba força. Cada justificativa entrega medo. Cada desculpa mostra que a opinião alheia ainda manda nas suas escolhas. E o cérebro do outro capta isso antes mesmo de entender suas palavras. Quando ele lê insegurança, necessidade ou medo disfarçado de empatia, a reação é instintiva. Você desce na hierarquia invisível. Sua palavra perde peso. Seu não perde consequência. Você não é fraco, só está preso a um padrão que te ensinou a buscar amor e perdeu o respeito no caminho. Tentar agradar todo mundo nunca fez ninguém ser levado a sério, e explicar demais nunca construiu autoridade. Respira. O que vem agora vai doer, e só dói porque é verdade. Mas verdade liberta antes de ferir. Vamos entrar no território onde você finalmente entende por que outros ocupam espaços que deveriam ser seus, por que suas palavras evaporam, por que você vive pedindo licença para atravessar portas que já estavam abertas. A resposta cabe em uma única linha.
algo que Maquiavel sabia há séculos e que a neurociência confirma hoje. Quem precisa se explicar já perdeu a autoridade antes de falar. Imagine uma sala escura. No centro, um homem encara dois objetos sobre uma mesa de pedra. Uma espada pesada e um pergaminho cheio de justificativas. Do lado de fora, sombras observam. Ele sabe que precisa escolher: a espada, que protege sua presença, ou o pergaminho, que entrega sua autoridade antes mesmo da guerra começar. É isso que você faz todos os dias. Você se explica antes que alguém pergunte. Justifica decisões simples, como se estivesse em julgamento. Oferece razões como oferendas, acreditando que isso mantém a paz. Mas paz baseada em justificativa não é paz, é perda de força. Cada explicação desnecessária reduz sua presença. Cada justificativa confessa insegurança. Cada desculpa antecipada avisa ao mundo que você pode ser atravessado sem receio. Maquiavel entendia isso. O mundo reage menos ao que você é e mais ao que você aparenta ser. Aparência pesa mais que intenção. As pessoas não acessam sua essência, apenas os sinais que você emite. Ele escreveu em O Príncipe que homens julgam pelas aparências porque todos veem o que você parece ser, mas poucos sentem quem você realmente é. Não é vaidade, é guerra psicológica. Você acredita que explicar é virtude, mas explicar demais é rendição. Acredita que justificar é transparência, mas justificar sem necessidade é vulnerabilidade exposta. Acredita que contextualizar é maturidade, mas contextualizar tudo é anúncio de insegurança. E o cérebro do outro lê tudo isso rápido. Um áudio longo vira medo, uma desculpa vira submissão, um espero que não tenha ficado estranho vira pedido de aprovação. A metáfora é simples. O homem tinha a espada, mas escolheu o pergaminho e perdeu o território antes da luta começar. Essa também é a sua dinâmica. Você tenta convencer os outros de que é uma boa pessoa, mas ninguém precisa ser convencido quando sente força. Força dispensa explicação. Fraqueza argumenta. Poder age. Impotência se defende. E você se defende de ataques que ninguém fez, se explica para perguntas que ninguém formulou, se justifica para julgamentos que só existem na sua cabeça. Cada vez que faz isso, entrega a espada. E com ela, perde um pedaço do respeito que poderia conquistar apenas com silêncio e firmeza. A pergunta real não é por que você fala tanto. É porque você acredita que sua palavra precisa ser defendida o tempo todo. A resposta é simples: programação. Desde cedo você aprendeu que ser querido era sobreviver, que evitar conflito era segurança, que explicar tudo era sinal de educação. Isso funcionou quando você era criança. Hoje, te expõe. Você foi treinado a pedir desculpas rápido, explicar antes de perguntarem, contextualizar para não ser mal interpretado, e deixar claro que não queria incomodar. Esse padrão te manteve seguro lá atrás. Agora te torna previsível, acessível demais, emocionalmente barato. Sua bondade continua real, mas sua postura não sustenta essa bondade. E o mundo não reage ao que você sente. Reage ao que você sinaliza. Gente que se explica demais vira alvo fácil. Não por ser fraca, mas porque se adianta ao julgamento que nem aconteceu. O ciclo é sempre o mesmo. Você tenta mostrar que é justo, compreensivo, cuidadoso, mas o outro não lê sua intenção, lê sua posição. E posição fraca é sentença. Sem perceber, você treina as pessoas a te tratar com menos peso. Demoram mais para responder, consideram menos suas opiniões, atravessam seus limites sem receio, tratam sua presença como acessível demais. Isso tudo acontece abaixo do consciente. Não é pessoal, é instintivo. O cérebro primitivo avalia rápido. Essa pessoa depende da minha aprovação. Se a resposta for sim, você desce na hierarquia, mesmo sendo mais competente e mais íntegro do que todos ali. Aqui está a contradição que mais dói.
Você acha que explicar gera compreensão, mas explicação demais gera dúvida. Você acha que transparência gera confiança, mas transparência compulsiva gera desconfiança. Você acha que mostrar suas razões é maturidade, mas mostra necessidade. Esse código antigo te convenceu de que você precisa merecer espaço, pagar pela própria presença, não incomodar ninguém, como se existir exigisse justificativa. Mas ninguém respeita quem pede permissão para existir. Ninguém valoriza o sempre disponível. Ninguém teme atravessar quem vive se justificando. E sem consequência, não existe respeito, apenas tolerância. E tolerância sempre expira. Quando ela expira, o mundo te mostra o lugar que você realmente ocupa e que você evitou enxergar. Maquiavel dizia que, entre ser amado e ser temido, é mais seguro ser temido, porque o amor depende do outro, mas o temor depende de você. Traduzindo para a psicologia moderna, as pessoas só respeitam aquilo que pode afetá-las. Se atravessar seus limites não custa nada, ninguém leva sua palavra a sério. Se te ignorar não gera consequência, ninguém respeita seu tempo. Se suas decisões vêm acompanhadas de desculpas, ninguém respeita sua presença. Cada justificativa envia um sinal silencioso. Eu não me sustento sozinho. Tenha cuidado comigo. E isso te coloca abaixo. Não importa a sua intenção. Importa o efeito. Agora pensa no que você já viu acontecer. Entra alguém na sala. Fala pouco. Diz só o necessário. Não justifica. Não suaviza. Não busca aprovação. E todos prestam atenção. Não é o conteúdo. É a postura. Convicção silenciosa altera o clima. Economia de palavras cria autoridade instantânea. A firmeza comunica o que explicações nunca conseguem. Minha presença tem peso. Já você vive fugindo de mal-entendidos. Mas quem domina a percepção não teme ser mal interpretado, porque sabe que sua ação fala mais alto que qualquer explicação. Você acha que justificar demonstra cuidado, mas excesso de justificativa demonstra insegurança. Você acha que suavizar evita conflito, mas suavizar demais ensina o outro a ignorar seus limites. Você acha que mostrar boas intenções gera respeito, mas respeito nasce de consequência, não de intenção. A maioria das suas explicações nasce do medo de parecer duro. E esse medo destrói exatamente o que você tenta preservar, sua autoridade. Sem firmeza, você não inspira respeito, apenas tolerância. E tolerância é frágil. Aqui está o ponto que Maquiavel sabia melhor do que os psicólogos modernos. Poder não é definido pelo que você é por dentro, mas pelo que sua postura força o outro a considerar. Quando suas explicações pesam mais que suas decisões, você perde. Quando suas palavras pedem aval alheio, você perde. Quando sua presença não altera o ambiente, você perde. E tudo começa do mesmo jeito. Medo de desapontar, justificativa automática, perda de autoridade. Você acha que está sendo compreensivo. Seu corpo sabe que está se protegendo. O cérebro do outro sabe que você se coloca abaixo. Poucos admitem isso, mas é verdade. O mundo lê sua postura muito antes de ler sua intenção. Existe uma chave psicológica que quase ninguém percebe. Quanto mais você explica, mais você assume culpa. E quem assume culpa entrega poder. Explicação não solicitada ativa no cérebro do outro uma leitura primitiva. Ele tem medo da minha reação. E medo significa apenas uma coisa: posição inferior. Isso acontece antes do consciente, independente da intenção. É biologia. É hierarquia social ancestral. Por isso pessoas ansiosas explicam tanto. Não é clareza, é um pedido de garantia. Não me rejeita, não me interpreta mal. Só que essa transparência forçada revela o que você mais tenta esconder: dependência emocional. E vem a parte cruel. Quanto mais você tenta evitar rejeição, mais rápido perde respeito. E sem respeito,
Rejeição é inevitável. Ninguém permanece perto de alguém que não se sustenta. Tolerância tem prazo. Condescendência tem limite. E quando ele acaba, a pessoa te descarta sem hesitar, justamente sem explicação nenhuma. Agora olha um exemplo comum. Você diz, não posso hoje, mas não consegue parar aí. Acrescenta justificativas, detalhes, desculpas. Cada palavra te encolhe, cada explicação te coloca abaixo, cada detalhe entrega insegurança. O outro não pensa, que pessoa empática. Ele pensa, sem pensar, posso atravessar. Na hierarquia social você sobe ou desce em segundos e quem se explica, desce. Outro cenário clássico. Você apresenta uma ideia boa, mas fecha com qualquer coisa eu explico melhor. Espero que não tenha ficado estranho. Pronto. Você tirou o peso da própria palavra. Se colocou abaixo. E alguém com postura firme, mesmo dizendo o mesmo, ganha a sala inteira. Porque convicção tem gravidade. Firmeza cria magnetismo. Silêncio estratégico pesa mais que 1000 justificativas. Maquiavel sabia. Reputação é moeda. E a sua vira poeira quando você tenta ser compreendido em vez de ser considerado. Por isso, ninguém teme atravessar seus limites. Ninguém sente consequência ao te desrespeitar. Ninguém leva sua palavra a sério. Ninguém te escuta primeiro. Você sempre volta, sempre suaviza, sempre explica, sempre pede mais uma chance. E assim, treina o mundo a não te respeitar. O problema não é sua bondade. É a necessidade acoplada a ela. A compulsão de justificar. A crença infantil de que, se explicar direitinho, será compreendido. Mas respeito não nasce de explicação. Nasce de consequência, de limite, de silêncio consciente, de decisões que não pedem permissão. Enquanto você continuar expondo seus mapas internos, ajoelhado diante da interpretação alheia, negociando sua postura para não parecer duro, o mundo te verá como território livre. E o mais duro, o mundo só te trata assim porque você ensinou. O golpe mais duro é este. Não foi o mundo que destruiu sua autoridade. Você participou disso, não por maldade, por hábito. E é exatamente esse reconhecimento que dói, mas é aí que a virada começa. O caminho de volta é simples e brutal. Silêncio estratégico, decisão curta, postura firme. A espada na mão, não o pergaminho no colo. Isso não significa se tornar frio. Significa parar de negociar sua própria existência. Parar de pedir permissão para ocupar espaço. Parar de justificar escolhas simples como se estivesse diante de um tribunal. Sentir é permitido. Justificar compulsivamente, não. A ação precisa ser escolhida, não guiada por medo. A regra é direta. Silêncio estratégico não é omissão. É recusar entregar fraqueza como moeda. Agora volta à metáfora. O homem solta o pergaminho. Percebe que cada justificativa era uma corrente, cada desculpa uma forma de pedir permissão para existir. Tentar ser amado custou caro. Respeito, presença, autoridade. Quando ele segura a espada, a sala muda. As sombras recuam. Não por violência, mas porque há consequência. Assim é quando você para de se justificar. Seu silêncio vira convicção. Sua firmeza vira sinal de autocontrole. Sua presença ganha densidade. E 3 mudanças acontecem rápido. 1. Você recupera energia. Justificar exaure. Quando para, sobra força para criar e avançar. 2. Você ganha respeito. Postura firme comunica que você não teme desaprovação, e as pessoas respondem a isso sem pensar. 3. Você atrai novos vínculos. Quem dependia da sua insegurança se afasta. Quem respeita limites se aproxima. Mas aqui está a parte que pega. No início você vai sentir culpa. Vai achar que está sendo duro, frio, menos bom. Não está. Você não está abandonando bondade. Está abandonando submissão. Não está abandonando empatia. Está abandonando autossacrifício. Não está abandonando consideração. Está abandonando a compulsão de ser entendido. Isso não te torna pior. Te torna inteiro.
te torna alguém cuja presença tem peso real. E quando isso acontece, tudo muda. Você decide sem pedir licença, age sem justificar, existe sem diminuir sua própria voz. E o mundo responde, não sempre com carinho, mas sempre com mais respeito do que quando você estava ajoelhado segurando o pergaminho das suas explicações. A partir daqui, a escolha é simples. Ou você continua vivendo como alguém que pede permissão para existir, ou se torna alguém cuja presença muda o clima da sala. Não se trata de ser amado, trata-se de ser respeitado. E respeito nasce do que você não diz, do que você não entrega, do que você não explica. Nasce da economia de palavras, da firmeza na ação, do silêncio que obriga o outro a lidar com a solidez da sua escolha. Maquiavel já tinha avisado. É mais seguro ser temido do que amado quando não é possível ser ambos, não por crueldade, mas porque o amor depende do outro. O respeito nasce de você. A espada está na mesa, o pergaminho também. As sombras observam, e elas vão te tratar de acordo com o que você escolhe, sempre. Se você pegar o pergaminho e tentar justificar por que merece respeito, elas entram, atravessam, ocupam o que deveria ser seu. Se você pega a espada, mesmo em silêncio, elas recuam. Não por medo, mas porque reconhecem consequência. A pergunta final não é se você tem direito à autoridade, é se você vai parar de negociá-la. Cada explicação desnecessária rouba 1 segundo da sua vida. Cada palavra depois de um não é uma confissão de insegurança. Cada desculpa antecipada é uma declaração de que você ainda pede permissão para existir. Mas permissão nunca veio e nunca virá. O mundo responde a quem age como se já tivesse o direito, a quem ocupa espaço sem pedir licença, a quem decide sem justificar, a quem existe com firmeza, não com desculpas. Se você espera o momento perfeito para parar de se explicar, vai esperar para sempre. Segurança vem depois da ação. Respeito vem depois da postura. Autoridade nasce quando você finalmente assume que já a possui. A sala está escura, a mesa está à sua frente, a espada está ao alcance da mão. E a verdade que você evitou a vida inteira é esta. Autoridade não se discute, se assume. Quem precisa se explicar já perdeu antes de falar. Você viu a espada e o pergaminho sobre a mesa, e a verdade é simples. Você já sabe qual escolher, só está adiando o óbvio. Enquanto você hesita, a vida não espera. Ela não vai pausar enquanto você tenta agradar todo mundo. Se inscreva no canal, não para aprender a ser aceito, mas para lembrar que você não precisa pedir permissão para existir. Autoridade é consequência de postura, não de explicação. Ative o sininho para receber o que ninguém te diz. Firmeza não é frieza. Limite não é arrogância, e explicar demais é entregar poder. Curta o vídeo se algo te incomodou. Incômodo é sinal de verdade. É o ponto exato onde você estava se sabotando. E lembre-se, se você sair deste vídeo e continuar se explicando, nada muda, nem você. Compartilhe com quem vive preso ao pergaminho. Não para salvar ninguém, mas para plantar a dúvida que vira a chave. E se eu não precisasse mais me explicar? Agora escreva nos comentários. Em que situação você percebeu que falar demais destruiu seu poder? Não é só um ritual. É o primeiro passo para assumir em voz alta o padrão que você finalmente enxergou. A liberdade não chega quando você entende. Chega quando você age. Quando diz não sem justificar. Quando mantém o silêncio onde antes entregava fraqueza. Quando escolhe a espada. Você já sabe o resto.